Agora são 8h37. A justiça italiana condenou à prisão perpétua 24 repressores sul-americanos processados pelo desaparecimento e morte de 23 opositores de origem italiana no âmbito da Operação Condor. Entre os condenados estão os ex-chefes de Estado e expoentes de serviços militares da Bolívia, Chile, Peru e Uruguai, acusados de torturar e assassinar 23 cidadãos de origem italiana que viviam em países sul-americanos durante as décadas de 70 e 80. A reportagem é de Naama Nunes. O processo que condenou os repressores começou há 20 anos com a denúncia na Itália de familiares de desaparecidos. Em um primeiro momento, a investigação incluía 140 pessoas, inclusive brasileiros, mas problemas burocráticos ligados à morte de muitos dos suspeitos reduziram o número de réus. A chamada Operação Condor foi uma estratégia político-militar conjunta de ditaduras do Cone Sul para exterminar adversários, é o que explica Adriano Diogo, secretário nacional de Direitos Humanos do PT. A Operação Condor era uma articulação dos militares do Cone Sul, como era chamada a parte de baixo da América Latina, que era Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia e Chile. E então a Operação Condor era uma central de organização de militares que atuavam conjuntamente em todos os países. Por que houve essa condenação aí na Itália? Porque esse grupo de militares que foi condenado matou oposicionistas italianos. Tiveram muitos italianos que estavam no Brasil que foram presos, torturados, inclusive a Denise Crispim. Ela foi torturada no Chile, mas era brasileira, a pedido dos militares brasileiros. Então tem muitos italianos que estavam radicados aqui no Brasil que foram presos, torturados, mas não houve nenhuma responsabilização para os nacionais. José Luiz Del Roio, do Comitê Paulista pela Memória, Verdade e Justiça, comemora o resultado do processo e ressalta que a condenação dos repressores, apesar de tardia, comprova que não existe perdão para crimes de desaparecidos e de tortura. Essa sentença foi uma conquista muito dos familiares das vítimas, não é? Foram condenados alguns dos torturadores e assassinos do Plano Condor. Sobrou muita gente fora ainda, muita gente. Esse foi um processo longo, mais de 20 anos. A justiça italiana se moveu em função de italianos assassinados pelo Plano Condor. E conseguiu chegar, com a colaboração dos estados, ao Peru, a Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. Não ao Brasil, onde não houve colaboração do Estado brasileiro. E esse processo longo chegou em segunda instância, que foi a que aconteceu segunda-feira, e aí saíram 24 condenações à prisão perpétua. Agora é uma vitória extraordinária, inclusive do direito internacional. Jair Kriski, fundador e presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, atua como testemunha no processo desde 1999. Em entrevista à Rádio Brasil Atual, ele também falou sobre a satisfação com a sentença do processo, mas se disse indignado ao ver um dos condenados, o ex-militar uruguaiano Pedro Antônio Mato Narbondo, circulando livremente no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul vive o coronel do Exército Uruguaio, Pedro Antônio Mato Narbondo. Sabe que a fórmula registral hispânica, o sobrenome da mãe vai por último. A portuguesa que é inverso, é o do pai que vai por último. E este senhor, nascido no Uruguai, em Rivera, teve por mãe uma senhora brasileira. E agora, quando a justiça uruguaia começou a persegui-lo, e a justiça italiana já havia há mais tempo o colocado como um réu, este senhor atravessou a rua, foi para Santana do Livramento e usou esta prerrogativa da Constituição brasileira, que diz que filho de pai ou mãe brasileiros, se residir em território nacional, tem direito à cidadania. E ele exercitou esse direito, mas exercitou para livrar-se da condenação. Então esse senhor vive tranquilamente na cidade de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Questionado sobre o fato de não ter ninguém do Brasil entre os condenados na sentença, Kriski explicou ainda que existe um outro processo em curso na Itália investigando réus brasileiros. Este mesmo processo tem réus brasileiros. A denúncia dos brasileiros atrasou muito e o processo foi cindido em dois. Então há um outro processo que é vinculado a este, aonde os réus são brasileiros. Eu lembro que em dezembro de 99, quando prestei o primeiro depoimento para a promotoria
italiana, elenquei 13 brasileiros como responsáveis. E foram morrendo, restam 3 réus. Eu acredito que até o fim do ano nós teremos uma sentença. E muito semelhante a esta, prisão perpétua. Kiskin detalhou ainda como deve se dar o cumprimento das sentenças. A sentença, somente a sentença, já é muito importante para nós. Agora é um outro capítulo, o cumprimento da dita sentença. Os países terão que atender um pedido de extradição. Certamente o governo italiano vai encaminhar aos países o pedido de captura. Isto é muito semelhante ao caso Battisti. E o não cumprimento, ele traz uma ordem de captura internacional via Interpol. O quadro é esse, né? Além do ex-militar Mato Narbondo, estão na lista dos condenados nomes como do ex-presidente boliviano Luiz Garcia Mesa Tejada, falecido no ano passado, Luiz Arce Gomes, ex-ministro do interior da Bolívia, Juan Carlos Blanco, ex-ministro das Relações Exteriores do Uruguai, o chileno Jerônimo Hernán Ramírez e o ex-presidente peruano Francisco Rafael Cerruti Bermúdez. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.